Luan, eu quero saber o seguinte, quando começou e por que começou o apelido de Luan Mestre? Então, cara, Luan Mestre, na verdade, foi um apelido de infância que a gente jogava muita bola na rua, né? Que eu acho que hoje nem tem tanto, mas aquele golzinho, aquele tradicional golzinho, a gente brincava muito, apanhei muito por causa disso também, porque eu tinha que estudar, né? E meu pai, não, cara, não fica se desgastando jogando esse tipo de coisa, porque senão você vai chegar cansado no treino, que, assim, desde muito cedo eu sempre ganhei dinheiro com futebol, então ele sempre me cobrava muito isso. E quando eu jogava com meus amigos, por eu ter um nível um pouco melhor que eles, né? Geralmente é assim, a gente que joga bola no nosso bairro, a gente sempre tem um nível um pouco melhor. Aí todo mundo, às vezes, não deixava eu jogar um tipo de jogo. Aí falava, não, você é o mestre não pode jogar qualquer jogo, então espera aí e tal. Aí soou isso. Só que era um apelido que eu nunca gostava, até porque não é pelo tom de soberba, mas eu não Na gostava. real, te tirava do futebol por você ser mestre, isso, né? isso. Aí isso passou anos. Aí uma vez um amigo de infância, numa roda de amigos, a gente lá jogando futsal, comentou isso, me chamou. Qual é, mestre? Vem aqui e tal. Só o pessoal da minha galera mesmo que sabia. E aí a pessoa que estava do meu lado foi até o Flores, Felipe Flores, jogava comigo na América, falou, por que mestre e tal? Aí eu expliquei a resenha, aí já era. Ele começou a me chamar de mestre, aí foi. Aí lá no Grêmio, onde foi, especificou mesmo, porque lá no Grêmio Futsal a gente sempre tinha que dar um apelido assim e tal. Aí eu falei, então vai isso mesmo, mas até que hoje dá pra... Eu voltei a gostar, no caso. E também, né, Iago? É mestre mesmo jogando bola, né, Iago? Não caberia outro apelido pra ele. É isso aí. E vamos manter aí contigo, Luan, falando um pouquinho agora de vocês sobre a questão da base, né? Como é que foi na base? Já a gente vai contar um pouquinho do Iago, mas como é que foi a tua base ali, né? Você falou um pouquinho do seu apelido, né? Em questão do apelido ali na questão do futebol de rua, né, e tal. E como é que foi construída a sua base para você chegar hoje e ser um dos destaques no futebol 7 tradicional? Sim, então, irmão, eu sou de Ramos, né? Lá na Zona Norte, e lá, depois desse nível que tava jogando lá, minhas brincadeiras, meu pai achou interessante a gente fazer um teste. E o mais próximo pra gente era o Social Ramos Clube, você conhece muito bem lá também. E comecei lá a treinar e tal, aí também o nível ficou, assim, não é fácil, né? Mas comecei a me destacar e me convidaram para ir para Madureira, jogar futsal. Aí fiquei lá no Fraldinha, essas épocas assim, pré-mirim, né? Aí fiquei lá um pouquinho, depois fui pro Olaria. Aí do Olaria, onde eu comecei, ficou um pouco mais sério, onde eu te falei, começava a ganhar um dinheirinho já e tal, botar um dinheirinho dentro de casa. Aí depois fui pro Botafogo, campo, aí conciliava os dois, que eu acho que é muito... Não sei se hoje é assim, né? Eu não acompanho muito o rapaziada da base, mas antigamente a gente conciliava muito isso, o futsal e o campo. Hoje ainda tem, ainda tem muito, né? Tem. Eu acho até muito interessante, porque quanto mais hoje ainda o futebol do jeito que tá moderno, eu acho que o futsal ele se enquadra muito em termos de domínio, em termos de você pensar antes da jogada. Então, o meu início foi basicamente esse. E a sua base, né, técnica, vamos colocar assim, para quem conhece vocês jogando, passou muito pelas questões dessa mobilidade que o futsal traz, né? Perfeito, futsal, desde novo, sempre gostei. Hoje eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não jogo tanto, né, mas eu mato essa saudade no futsal, que o futsal é esse enquadro dos dois, tanto do campo quanto do futsal. Mas é um esporte que sempre que dá para ver eu tô acompanhando, tenho muitos amigos que jogam, então tá na minha veia também. Show de bola. Aí dali do Botafogo, então depois você já foi migrando já pro futebol 7 e foi seguindo, não. Ou ainda como é que foi ali ainda? Eu joguei um pouquinho de verdade, não tanto com o Iago, mas fiz uma base legal. Na verdade, minha base final, né, de formação, que eu costumo dizer assim, que foi a parte de juniores, eu cheguei a jogar no Corinthians. Eu joguei no Madureira, né? Fiz um campeonato muito bom, graças a Deus tinha vários clubes interessados, e aonde eu cheguei pro Cruzeiro, na verdade, eu fiquei no Cruzeiro um tempinho lá, só que o Corinthians mostrou mais interesse. Aí eu fui comprado e fui pro Corinthians, aí fiquei 3 anos lá, foi experiências maravilhosas, mas... Ali você tava no Sub-20 ainda? Tava no Sub-20. Aí treinei 3 meses, 2 a 3 meses na época do Mundial lá que os caras foram campeão, treinei alguns momentos lá, experiência incrível, não cheguei a estrear, não cheguei no profissional, né? Até porque o nível era muito alto. Eu até costumo dizer que foi na época errada, né? Porque, pô, a parada foi muito maneira. Vivi, pô, excelentes coisas, pô, de tu tá vivendo dia a dia com o Alexandre Pato, Guerreiro, os caras realmente do Mundial, pô, os caras... É porque, assim, por mais que tenha sido um título mundial, né, que tinha uma dificuldade absurda, mas o nível também do Corinthians não foi absurdo, à toa de ter chego ali, claro, né, cara? Claro. Isso, no caso, atrapalha a gente da base. De aprendizado é legal, mas pra você jogar, como é que joga? Era Douglas, era Danilo... Era os moleques da base que já tinham ganhado a Copa São Paulo no ano anterior, então era complicado. Mas não me arrependo de nada não, foi legal pra caramba. Alguns vacilos meus também. A gente costuma muito botar culpa em outros, mas eu tive algumas coisas que também fogem um pouco da nossa realidade, né, cara? Eu morava assim, comunidade, graças a Deus nunca passei fome, nunca tive esse tipo de dificuldade. Só que você tava num momento ali que você recebia nada. Jogava no Madureira, não recebia nada. Aí tu vai para um Corinthians, seu salário,
muito dinheiro. Aí tu começa a deslumbrar com algumas coisas. O meu pai era aquele cara de seguinte, ó, não quero nada seu, só se cuida e tal. Não é que eu falo que foi falta do meu pai, assim, não... Mas talvez faltou um pouco de instrução, né, Instrução, irmão? isso, não é nem não quero seu bem, não quero seu mal. Lógico, meu pai sempre vai querer meu bem, mas se ele fala assim, não, vem cá, se tu ganha X, essa parte é minha, essa parte é sua. Mas aquela coisa de tipo assim, eu não quero me meter pra ele não ganhar esse dinheiro, pra ele não achar que eu tô pegando esse dinheiro dele, então eu prefiro não opinar. Só desejar pra ele, pô, cuidado e tal, e boa sorte. Então acho que isso também foi uma coisa que eu realmente me empolguei, sabe? Fiquei muito empolgado, uma coisa que me atrapalhou muito e é uma coisa que eu aconselho hoje os jovens, sempre que eu tenho oportunidade. Hoje tem muitos amigos que têm 19, 20 anos, eu sempre falo pra rapaziada, pô, cara, não se deslumbra com isso, é uma coisa momentânea, não é uma coisa que você já acha ali que, pô, eu tô no Corinthians, pô, o máximo que eu posso cair é pra um time mais ou menos, aí não vou estar ganhando bem e tal, mas a realidade do futebol é complicada, né? Então, acredito que hoje... Já deixando um conselho aqui pra garotada, é sempre mais, porque as coisas passam. Aí dali do Corinthians, então, tu deu uma segurada no futebol de campo? Ou continuou? Aí Como dei é uma que foi? rodada, aí fui pros Estados Unidos, Uhum. né? Os caras conseguiram, os caras gostavam muito lá, independente de tudo, os caras do Corinthians gostavam muito de mim, aí fui pros Estados Unidos, aí cheguei a jogar lá a segunda divisão, aí depois voltei, aí fui pra Mossoró, joguei num time de lá de Mossoró, depois joguei no Boa Vista, Uhum. Boa Vista aqui do Rio, fiz um carioca, joguei uns 6, 7 jogos assim. Mas aí eu já tava conciliando muito o futsal. Aí o que acontece? A gente sabe qual é a realidade hoje do futebol, né, cara? Às vezes tu vai para um clube e aí não recebe em dia, aí não recebe tanto, é mais questão de oportunidade. Aí no futsal onde eu me encontrei e já tava recebendo basicamente a mesma coisa do campo, aí tu vai botando as prioridades. Pô, eu treino, sei lá, 3 vezes na semana, no campo eu treino bastante tempo e às vezes não recebo e a gente tem conta. Então, algumas coisas foram pesando assim, aí foi onde eu fui migrando mais pro futsal. Show de bola. Então, assim, a gente, né, vê que o caminho, né, tentou seguir pelo caminho do campo, né? Sim. Mas acabou que o futebol 7 trouxe um pouquinho mais de estrutura, né? Sim.